Olá, tudo bem? Muito boa tarde. Hoje é dia 23 de maio de 2018, quarta-feira fria na capital do trabalho. Ainda estamos no outono brasileiro. Faço um convite todo especial, participe conosco do programa Ponto de Encontro, pelo WhatsApp 981-420-208 ou pelo Facebook, pela TV Osasco ou na minha página Gurupi Martins. Mande suas sugestões. Vamos participar, que hoje o programa é bastante quente e você vai acompanhar, portanto. Mas antes disso, eu gostaria de dar um recado. Morreu em Osasco, no último sábado, dia 19, o cantor Manuel, da dupla Joaquim e Manuel. Ele ficou conhecido pela gravação da música Boate Azul. Ele tinha 68 anos. O artista lutava contra um câncer e seu último trabalho foi a música Se os Corpos Falassem. Canta Manuel, Boate Azul. Está aí a nossa homenagem, portanto, a esse cantor, representando sempre a cidade de Osasco, Manuel, da dupla Joaquim e Manuel. O nosso convidado de hoje é João Paulo Cunha. Repito, João Paulo Cunha é o nosso convidado de hoje. Ex-presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Brasil. Sim, eu falei. João Paulo foi presidente do Brasil na ausência do presidente Lula. Ele não nasceu em Osasco, mas é osasquense desde os 6 anos de idade. Completou o 2º grau na Escola Estadual Major Telmo Coelho em 1978. Em seguida, começou a trabalhar na Braseixos. Em 1981, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, PT. João Paulo Cunha candidatou-se a mandato de vereador nas eleições de 1982. Já em 1988, foi candidato a prefeito, à Prefeitura de Osasco, pelo PT. Em 1995, assumiu a presidência do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Quando presidente da Câmara, ele discursou na Assembleia da ONU. João Paulo foi condenado no processo do Mensalão. Ele é autor dos livros de poesias Papel e Pão e 4 e Outras Lembranças. Sem mandato, hoje trabalha como advogado em Brasília. O nosso muito boa tarde, João Paulo Cunha. Boa tarde. Que prazer tê-lo aqui no nosso programa Fala a Verdade, juntamente com o Nilson, e agora no programa Ponto de Encontro. O prazer é todo meu, Gurupi, enfrentar essa bancada aqui de jornalistas da nossa cidade, que eu gosto e admiro muito todos vocês, e também os nossos telespectadores do seu programa, que tem tido uma grande audiência. Claro, você deu uma notícia triste, eu queria partilhar dessa notícia, né? Eu que convivi por alguns períodos com o Manuel, é de uma tristeza ímpar a gente vê essa notícia da sua morte. Efetivamente, Boate Azul hoje está fechada. E para ajudar nessa grande entrevista, nós temos o prazer de receber aqui com muito carinho o nosso amigo Adamastor Inácio, do jornal O Diário de Osasco. Muito boa tarde, Adamastor Inácio. Ao nosso lado também aqui, Roberto Carlos, da RCTV, TV Interativa, juntamente com Sandrão. Muito boa tarde, nosso amigo Roberto Carlos. Eu que agradeço a oportunidade, e vocês que nos assistem, pode se preparar, viu? Porque hoje o chicote vai estralar, o João Paulo já está aqui, preparado para ser sabatinado. Compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que você vai se impressionar. E ao nosso lado, Renato Ferreira, muito obrigado. Notícias e opinião, Renato. Boa tarde, Gurupi Martins. Boa tarde, João Paulo Cunha. Eu agradeço mais uma vez o convite aí de participar do Ponto de Encontro. Muito feliz hoje por ajudar aqui a entrevistar, né? Entrevistar também o ex-deputado João Paulo Cunha, advogado e escritor. E é com muito prazer que apresento também o nosso amigo Diego, que é ilustrador. João Paulo, ele vai participar junto com a gente no programa. O Diego, que é ilustrador osasquense, tem 31 anos aqui de Osasco e faz parte da equipe lá do Peruca. O nosso muito obrigado, Diego, ilustrador, já está começando o seu trabalho. Daqui a pouco vai apresentar o resultado do seu trabalho aqui para o nosso convidado, João Paulo. João Paulo, eu gostaria de fazer uma proposta. Eu sei que o tempo é curto, vamos fazer nacional e estadual, depois falando um pouquinho da cidade de Osasco. Eu gostaria de saber, no primeiro momento, no cenário nacional, mas antes disso, eu gostaria de saber
O que representa a data 4 de fevereiro de 2014 para você? 4 de fevereiro de 2014 é uma data triste para a minha história, porque foi a data que eu me apresentei para cumprir a pena do qual eu fui condenado. Então é uma data triste e que eu tenho tentado esquecê-la. Então vamos lá. No cenário nacional, você que representa o PT, como é que você analisa? Naquela chamada eu perguntei, o PT acabou e você falou que não. Estaria surgindo, portanto, o lulismo? Gostaria que você explicasse melhor para a gente. Não, rapidamente, o que predomina hoje no cenário nacional, Gurupi e os nossos amigos aqui, é a imprevisão. Qualquer análise que você faça, se você fizer uma afirmativa peremptória, daqui uma semana, 10 dias, um mês, você pode ser desmentido pelos fatos. Nós vemos um momento muito de imprevisão completo, né? É um tempo líquido que as pessoas não conseguem segurar. Então, nós temos que ir aguardando, acompanhando. De qualquer forma, nós temos alguns, vamos dizer assim, eixos da conjuntura. O primeiro é o seguinte, o governo é um governo completamente rejeitado, o governo do presidente Michel Temer, né? Correto. É um governo rejeitado, a sua economia não responde à demanda, às expectativas da população brasileira, e é um governo que a maioria quer ficar longe dele. O segundo elemento da conjuntura é o Lula. O Lula continua liderando todas as pesquisas, comanda o processo eleitoral da prisão lá de Curitiba e nós não sabemos direito o que vai acontecer até o dia 7 de outubro. E o terceiro elemento é a divisão completa do outro lado. O PSDB, ninguém sabe quem vai ser o candidato, falam que é o Alckmin, mas agora falam que pode ser o Dória. João Dória. O Bolsonaro chegou num teto, não consegue avançar acima desse teto, né? E os outros candidatos completamente meio desorganizados. Então nós temos, eu repito, um quadro sem condições de você fazer uma previsão mais firme. Correto. Dando a palavra, portanto, Renato Ferreira, a sua pergunta ao nosso entrevistado de hoje, João Paulo Cunha, ex-deputado federal. Ô, João, você disse aí que o outro lado, né, que é o contrário aí da esquerda, os partidos mais à direita e ao centro estão divididos, e estão mesmo. Agora, o Lula, os advogados dizem, os especialistas afirmam também que ele não poderá ser candidato, porque, além de estar preso, a gente não sabe até quando, ele está com ficha suja, já que foi condenado na segunda instância. E ele não sendo candidato, essa esquerda continuará unida? Eu tenho a impressão que, primeiro, fazer uma afirmativa de que ele não vai ser candidato no país que nós estamos vivendo hoje é muito perigoso, né? Eu não faria essa afirmativa assim, entendeu, Renato? Porque ele vai ter direito de ser registrado. No dia 15 de agosto ele registra a candidatura dele. Depois você tem 5 dias para apresentar a impugnação, vai até o dia 20, 23. O prazo para você substituir candidato é 17 de setembro. Então, eu não sei, porque a gente não sabe o que vai acontecer até agosto. A pressão internacional está grande, em todos os países do mundo, até no casamento da rainha lá na Inglaterra, apareceu uma faixa Lula livre, né? A Argentina teve um grande ato a favor do Lula, né? O judiciário brasileiro está completamente desacreditado. Então, não dá para você fazer uma afirmativa que ele não vai ser candidato. Eu prefiro dizer o seguinte, o Lula continua candidato e está certo o PT insistir e unificar o máximo possível. O que eu não concordo é o PT espantar setores que querem ficar próximo do Lula. Ele tem que trazer o Ciro Gomes, o Boulos, a Manuela, o pessoal do PMDB que quer, tipo o Requião, que quer ficar próximo, trazer todo mundo numa grande campanha de Lula livre. E lá na frente avalia o que vai ser o processo eleitoral. Vamos agora com o nosso amigo Roberto Carlos. Qual é a sua pergunta, Roberto? João, um cenário um pouco mais abrangente do ponto de vista político, nós temos vários políticos no cargo que estão sendo investigados e alguns deles não estão presos porque estão com o corpo privilegiado. No caso do Lula, como ele não estava exercendo o mandato, ele responde se não me falha a memória, acho que 9 ou 10 inquéritos, na verdade, e um deles ele acabou sendo preso sem provas assim contundentes, que pudesse, evidentemente, colocá-lo na prisão. Um questionamento, é polêmico, mas, enfim, na sua visão, o PT está sendo perseguido por uma parte da justiça, seja do STF, do STJ. Como é que você avalia essa situação do PT hoje, que nós observamos somente uma pessoa, que é o maior líder hoje do seu partido, o PT,
foi uma das maiores lideranças do Brasil e uma das maiores do mundo também. Como é que você enxerga essa situação do PT pela qual ele se encontra, tendo o seu maior líder hoje preso e vendo outros com processos até um pouco assim mais relevantes do que ele, continuam presos e muitos deles até tentando de alguma forma obstruir a justiça por influência política? Roberto, menos a minha opinião, mas o próprio cidadão e a cidadã que está assistindo à televisão hoje aqui, o Ponto de Encontro, o Grupo I, ele pode avaliar. Vamos avaliar sobre dois aspectos. Primeiro, sobre a situação fática. Quando a Dilma saiu, o litro de gasolina estava R$ 2,90, hoje está R$ 4,90. O desemprego era 4,8%, hoje está 14%. O botijão de gás estava R$ 50, hoje está R$ 75. Diziam que ia tirar a Dilma para melhorar a situação. Passado 2 anos, piorou. O mesmo vale para o Lula. Agora, fez o leilão do triplex. Quem vai assinar a escritura para passar o imóvel para quem comprou? O Lula não vai ser, o Lula está preso. Quem vai passar? É a construtora. Uai, mas é a construtora, mas o apartamento é do Lula e a construtora é que passa a propriedade por outro? Ou seja, o cidadão está percebendo isso. Foram apreendidos 51 milhões em espécie no apartamento na Bahia. Isso equivale, Renato, a 25 triplex. 25 triplex. E ninguém sabe como anda. Ou seja, há de fato para as pessoas perceberem que há uma perseguição. Por isso é que o PT aumentou o número de filiados. Hoje o PT é o partido de maior simpatia no Brasil e o Lula continua na frente nas pesquisas. É por isso. Aqui em Osasco, que nós vamos chegar agora há pouco, pesquisa recente, o Lula tem 30% e o PT tem 15% aqui na cidade. Claro que é uma circunstância, é um momento e etc., como eu disse, que pode mudar muito. Mas eu acho que há um desbalanceamento na justiça. Há um olhar mais crítico numa visão política e um olhar mais, vamos dizer assim, mais de proteção do outro lado. Eu acho que a balança da justiça precisava voltar a ser mais equilibrada. O Ponto de Encontro recebendo o ex-deputado federal João Paulo Cunha. Fazendo a sua pergunta, com muito prazer apresento nosso amigo Adamastor Inácio, Jornal Diário de Osasco. Bom, primeiro o governo que está aí foi eleito pelo PT. O grupo do PT que elegeu o Temer. Péssimo governo, diga-se. Segundo, eu perguntaria para o João Paulo, que é advogado e tem meu respeito, muito respeito. João Paulo, o Lula tem os melhores advogados do Brasil. Os melhores. Você como advogado, ele não consegue um alvará de soltura. É o processo, não tem culpa de nada, não tem... Está preso, é inocente. E um advogado não consegue um alvará. Eu queria que você explicasse, como advogado, por que não consegue um habeas corpus? Por que tudo é rejeitado? Tem os melhores advogados do Brasil, você sabe. Você poderia explicar para mim por que o Lula continua preso? Não, duas coisas, Adamastor. A primeira é a seguinte, na realidade, quem foi eleito foi a Dilma. Sim. O Temer era vice. Ou seja, quem tirou a Dilma é que é responsável pelo governo de hoje, não é o PT, né? Tem que ter a responsabilidade. Pelos erros da Dilma, pelos erros do PT e do Lula, nós respondemos. O pessoal do PT responde. Agora, pelos erros do Temer, aí não pode o PT responder, né? Não tem nada a ver com a administração do Temer. A segunda coisa é a seguinte, você dá os sinais que a justiça está desequilibrada, porque consegue-se alvarás, HCs, os mais diversos, mas para o Lula não pode. Por quê? Porque o golpe de 2013, Adamastor, ele consuma com a não participação do Lula na eleição. Então, todo o trabalho da justiça brasileira, da parte da justiça brasileira que está empenhada nesse projeto, é para não deixar o Lula ser candidato. É isso. Tá aí o Ponto de Encontro. Hoje eu faço um convite através do WhatsApp 981-420-208. João Paulo, você deu um nacional. Agora vamos fazer aqui para o local. O PT participou do governo Rogério Lins. Por que o PT saiu do governo do prefeito Rogério Lins? Não, aí tinha que perguntar para o prefeito, porque o prefeito Rogério Lins disse que o PT atrapalhava, que a administração não estava boa, ia tirar o PT para melhorar. O povo de Osasco pode responder se melhorou, né? Será que a cultura melhorou? A habitação melhorou? Né?
O que eu vejo, eu posso estar muito enganado, mas o que eu vejo é uma reclamação generalizada na cidade. A cidade tem muito buraco. O asfalto está caindo, está esfarelando. O que eu vejo na saúde é a reclamação que não tem médico, não tem remédio. Ontem mesmo encontrei um amigo que disse que levou o pai dele no pronto-socorro da Vila Airosa e não tinha ninguém para atender lá, teve que ficar esperando lá num desespero. O que você percebe, por exemplo, a insegurança. Eu fui no Jardim das Flores esses dias, as pessoas saem com medo da garagem e voltam com mais medo ainda, porque é uma onda de roubo e assalto lá que é impressionante. Então veja, Osasco é uma cidade insegura, cheia de buraco e se você precisar de saúde não tem. Sem contar ainda, Gurupi, se você reparar assim, ó, uniforme escolar. Vai dar uniforme agora no inverno, que está chegando, todos nós estamos com uma blusinha aqui de frio, vai dar bermuda para as crianças, no frio. O uniforme não conseguiram preparar o ano passado. Ou seja, a minha impressão é que tirou o PT. A pergunta que você me fez deve ser dirigida ao Rogério. Você tirou o PT, melhorou, Rogério? Melhorou a administração? Porque se melhorar, nós vamos aplaudir. O problema é que não melhorou. Correto. Meu jovem Renato Ferreira, sua pergunta. Grupo, eu vou fazer pergunta local, mas depois, se você me permitir, eu queria fazer uma pergunta em nível geral. Correto, nacional. vamos lá. Mas, ô, João Paulo, é o seguinte, a história é boa porque a gente registra os fatos, né? Notícias de Opinião está aí registrando os fatos nacionais, estaduais e locais. E na eleição, depois da vitória do Rogério Lins, eu lembro que nós estávamos lá em frente à prefeitura, eu até transmiti ao vivo um discurso seu bastante inflamado em cima de um carro de som, depois conversei com você também numa entrevista. Naquele momento, um pouco depois, você acreditava mais no prefeito Rogério Lins, comparando assim até com os anos de governo do Jorge Lapas? Você esperava mais do governo atual? Primeiro, vão duas partes, Renato. O ato que eu fiz em frente à prefeitura foi porque é o seguinte, o ex-prefeito Jorge Lapas, ele foi ingrato e foi injusto comigo, porque eu não estava participando efetivamente da eleição, eu estava em Brasília, o segundo turno praticamente inteirinho em Brasília, trabalhando, né? E ele transformou o meu nome, o meu caso, numa disputa e mostrou que ele estava errado. Então, eu quis registrar também para a história como você registrou. Aliás, você filmou, foi muito correto, tá? Eu tenho até que te agradecer. Segunda coisa, assim, eu e o povo de Osasco inteiro tinha uma expectativa positiva com o Rogério. Rogério era um cara, é um político novo, com muita vontade, com muita disposição. Todo mundo achava que ele ia fazer uma boa administração. Então a decepção é menos para mim, mas muito mais pela cidade. A cidade está decepcionada com ele. Eu, como morador de Osasco, também estou. Ô, João Paulo, muita gente participando conosco no Facebook, também pelo WhatsApp. Vou registrar 3 perguntas, depois passo para o nosso amigo Roberto Carlos, depois para o Damastor. Gostaria de fazer as 3. Ok. O Jacinto Chaves, final 9771, ele pergunta, você estava apoiando a candidatura do Rogério Lins? Passo para a pergunta do Amauri Sampaio, 3386, desde já, muito obrigado pela sua participação. Para mim, o PT acabou, partido da mentira, fora PT. E a Cacilda Lopes, final 0208, ela pergunta, por que o pessoal da esquerda fala que o Lula está na frente, sendo que, na verdade, Bolsonaro que está disparado? Essas 3 perguntas. Não, a primeira é o seguinte, o PT não apoiou o Rogério Lins. O PT tinha um candidato, que era o Valmir Pracidelli, que no primeiro turno ficou fora da disputa do segundo turno, né? E no segundo turno nós tivemos várias pessoas do PT que apoiaram o Jorge Lapas e outras pessoas do PT que apoiaram o Rogério Lins. Então esta é a verdade da disputa lá, né? Eu fiquei fora, não participei em nada da disputa do segundo turno. A segunda coisa é a seguinte, na realidade, as pessoas podem gostar ou não gostar do PT, isso aí faz parte da democracia. O que eu acho é que há alguns fatos, e contra fatos você não pode brigar, porque não tem argumento que desmonte um fato, né? O que o Lula fez, o que o PT fez, está lá, pode não gostar, mas está feito, né? Eu acho que, eu trabalho muito com isso, Gurupi, eu reconheço as pessoas, né? Eu reconheço, eu tenho humildade para reconhecer quando eu erro, eu tenho humildade para reconhecer que a pessoa vai bem, então eu não tenho esse problema. Então, a única coisa, às vezes, que eu peço com as pessoas que não gostam do PT, pode não gostar do PT, mas reconheça alguma coisa que o PT fez de bom, pô, né? E tem coisa boa. E a terceira pergunta, que é sobre
Do Bolsonaro? A do Bolsonaro? Bom, eu não vi nenhuma pesquisa que o Bolsonaro está na frente. Todas as pesquisas que eu tenho visto, o Lula está na frente. O Bolsonaro tá É sempre quando segundo. da ausência, Bom, quando da ausência bom. do Então do tá certo. Então a pessoa que telefonou, desculpa, é real. Quando retira o Lula da disputa, o Bolsonaro fica na frente. Isso é verdade. Roberto Carlos, a sua pergunta, por gentileza. Bom, aproveitando que o tema é local, nós acompanhamos de perto essa eleição, João Paulo, e observamos que o objetivo era tirar o Lapas a qualquer custo do mandato, né, que ele estava exercendo, uma vez que existia uma insatisfação não só de quem o apoiava, mas daqueles também que faziam oposição. Principalmente, muitas pessoas julgavam isso devido à falta de diálogo com o próprio prefeito, que não tinha espaço, e ele acabou, inclusive, saindo do PT no meio do caminho, se filiou ao PDT. Isso causou um mal-estar muito grande, acredito eu, dentro do Partido dos Trabalhadores, quando ele saiu. Muitos concordavam, outros não, mas existia uma pressão muito grande pelo momento. No momento que o PT estava sendo investigado, algumas prisões, e muitos orientaram, ó, sai do PT, vai para o partido A, B, C, D, e acabou indo para o PDT. E muitos dos que apoiaram o Rogério no segundo turno são figurões da política, ex-prefeitos, ex-presidente da Câmara, ou seja, houve um complô, vamos dizer assim, para tentar de alguma forma articular a saída do Lapas. O Rogério, quando foi escolhido para ser o candidato, o seu amigo Gelson Lima, que é um extraordinário estrategista político aqui da cidade, ele me falou: Roberto, o próximo prefeito de Osasco chama-se Rogério Lins. Isso foi num evento, já repeti várias vezes isso, lá na inauguração do Campo do Sena. E eu perguntei até para ele: mas como é que você tem tanta certeza que o Rogério vai ser o próximo prefeito? E ele falou: pelas circunstâncias, pelo carisma, onde ele vai ele é aclamado, ele é um menino jovem, enfim, ele era o candidato em potencial. Mas ao longo do percurso, esses acordos que ele fez com esses figurões, evidentemente seriam cobrados lá na frente, como foi, de fato. E há uma alegação do grupo do Rogério que tem uma dívida para com essas lideranças, que ele cumpriu algumas estão em andamento, e que inviabilizou e impossibilitou, inclusive, dele governar. Porque você, como um político experiente, sabe que, politicamente falando, os acordos são para serem cumpridos. E palavra dada, palavra cumprida. E é difícil você tirar esses acordos para que, de repente, você não consiga articular lá na frente. E é o que está acontecendo exatamente no governo do Rogério Lins. Agora, com esse novo cenário que está se construindo, onde o Rogério está enfrentando um grande problema de quem será o candidato a deputado estadual, quem vai representar Osasco, quem é o candidato prefeito. Há uma disputa interna no Podemos, há uma disputa também entre outros partidos. A minha pergunta é exatamente essa: como você avalia esses acordos que são impetrados, que são organizados na política nacional? Porque esses acordos, você não acha que atrapalha a governabilidade e as pessoas governam mais por interesse do que pensando na própria cidade? E como mudar esse cenário viciado do nosso sistema, onde os acordos às vezes falam mais alto do que esses interesses da sociedade? Como você acabou de falar, saúde, educação. Coloca, por exemplo, uma pessoa que não é preparada para uma pasta importante e relevante. Isso causa transtornos e consequências irreparáveis. A primeira preliminar. A preliminar é o seguinte: quem foi eleito prefeito foi Rogério Lins. Não foi nenhum outro figurão. A responsabilidade de conduzir a administração da cidade é dele. Não queira transferir para outro aquilo que é sua responsabilidade. Então, se o secretário não funciona, pode ser amigo de quem for, pode ser indicado por quem for. Se ele não está funcionando, ele tem que ser demitido. Tem que pôr outro no lugar. O acordo político, Roberto, não pode pressupor qualquer um a qualquer custo, mesmo que seja um incompetente. Não pode. É o contrário. O acordo político implica: vou respeitar a tua indicação, o teu partido, o teu apoio, mas você tem que indicar uma pessoa que dê conta do recado. Não, além disso, Renato, o cidadão que mora aqui no bairro da cidade, Vila dos Remédios, Veloso, Quitaúna, Vila Yara, ele não quer saber se você é o secretário, se o Adamastor é secretário, se o Roberto Carlos, se o Gurupi ou se eu sou secretário. Ele quer saber o seguinte: o Rogério Lins está indo mal. Bom, o Rogério Lins é que tem que chegar para você, que é secretário, e falar: secretário, você não pode demorar 3 meses para fazer uma poda de árvore. Você não pode demorar 3 meses para tapar um buraco na Rua Dália, do Jardim das Flores. Você não pode demorar 3 meses para botar
um posto policial lá no final do Veloso. Ou seja, não dá para... É dele a responsabilidade. Segunda coisa, o quadro de deputado, Roberto, eu acho que ele é muito novo ainda, porque há uma novidade na eleição desse ano, porque nós estamos a 135 dias das eleições. 135 nas outras eleições, as pessoas já estavam a todo vapor. Reta final mesmo, né? Já estava tudo. Faltam 25 dias, dias para começar a Copa do Mundo, Adamastor. E dá a impressão que está distante, tão distante que ninguém está vendo. Mas está pertinho. Ou seja, as informações elas circulam hoje de forma mais rápida, é uma eleição muito diferente. Por isso que qualquer palpite sobre candidatura a deputado, eu acho que é precipitada. Eu acho que o quadro está completamente aberto. Nós temos 560 mil eleitores, vamos ter 50% de branco, nulo, abstenção para deputado. Então tem 280 mil votos válidos. Vamos ver como que vai ser distribuído isso. Aproveitando rapidinho, só me dando rapidinho. Não, deixa eu falar uma coisa Vai. interessante. O programa ia até ao 12h30. Estou recebendo aqui por parte da direção que o programa vai até às 13 horas. Opa, Então, valeu, vamos ter mais produção. um tempo mais para todo mundo fazer a pergunta. O efeito, muita gente já respondendo aqui, fazendo a pergunta. Você juntou toda a imprensa de Osasco, pô, aqui virou um Roda Viva do Gurupi. Até com o chargista lá. E o mais importante, vamos registrar, porque tem muita gente aqui participando pelo Facebook. A Lilian Cardoso, pelo Facebook, fala: esse sim seria o melhor prefeito da nossa cidade. O Elias Cardoso, final 7181, ele pergunta por que o Lula não consegue andar só em locais públicos e o Bolsonaro pode andar e recebe elogios por onde passa. E a Renata Alves, pelo Facebook, existe a possibilidade de você se candidatar a prefeito de Osasco em 2020? Vamos nessa primeira aí. Não, eu não sou mais candidato a nada, não tenho mais cargo, não quero mais cargo, nada. Eu sou só um cidadão de Osasco que moro lá na Vila São José e acompanho a política daqui. Evidente que eu gosto de política, assim como eu gosto de esporte, então eu vou estar sempre envolvido, mas eu não sou mais candidato. Espero que a cidade escolha bons administradores para as próximas eleições. A segunda coisa é o seguinte: o Bolsonaro e o Lula são perfis diferentes, né? O Bolsonaro tem o seu espaço, que eu acho que ele vai, a minha impressão, Renato, é que ele vai cair um pouquinho quando o centro unificar uma candidatura de centro, tende a puxar, subir um pouco mais, ele tende a cair um pouco mais. Eu acho que o componente de diferenciador é o Lula. Se o Lula for o candidato até o final, é um quadro. Se ele sair, é outro quadro. Então, por isso é que é muito imprevisível. E não é verdade que o Lula não pode andar. O Lula pode andar porque ele tem... As pessoas não percebem, mas aqui em São Paulo, Roberto, o Lula tem 22% de intenção de voto no estado de São Paulo. O problema é o seguinte: nós que somos de São Paulo, nós podemos falar. São Paulo é um estado muito preconceituoso, Renato. Preconceituoso politicamente, preconceituoso regionalmente, olha para o Nordeste de forma pejorativa, sabe? E a gente podia vamos pegar um dado, quer ver? Das 100 melhores escolas públicas do Brasil, Adamastor, 70 estão localizadas no Nordeste brasileiro. 70! O melhor desempenho em matemática do Brasil é numa cidadezinha desse tamanhozinho do Piauí. E a gente fica aqui, sai voos para a Europa de Natal, de Salvador, de Recife, de Fortaleza. Ou seja, o Nordeste hoje corresponde a 28% do eleitorado brasileiro. É o segundo. Primeiro é o Sudeste, São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo. Depois é o Nordeste, Renato, 28%. E nós temos uma visão muito preconceituosa em relação ao Nordeste, muito preconceituosa em relação àqueles que pensam diferente. Eu não tenho problema nenhum em conviver com uma pessoa, em gastar tempo conversando com uma pessoa que pensa de forma diferente. Isso seria bonito no Brasil, nós temos que cultivar isso. A pessoa não gosta do PT, não tem problema nenhum, não vota no PT, não tem problema nenhum, é crítico do PT, não tem problema nenhum, mas tem que saber que tem outro que gosta do PT, que vota no PT, que defende o PT. Ô, João, no caso, João, o camarada hoje não está votando mais na pessoa. Por exemplo, eu particularmente, eu não gosto do PT, o Adamastor, como cidadão, eu não gosto. Mas o João Paulo, tem o Emílio, tem gente boa aí que eu respeito, do Partido dos Trabalhadores. Eu votaria, por exemplo, que é vereador hoje da Câmara de São Paulo, o Suplicy.
eu acho um cara íntegro, ele é do PT. Então, esse negócio de bandeira política é complicado. O cara hoje está votando na pessoa, no João Paulo, no caso. Agora, João, há alguns anos, você via um camarada andando na rua com a camisa vermelha e a estrelinha do PT, e era orgulhoso com a família, né? A presidente Dilma veio na Antônia Gu comer cachorro-quente. Você acha que ela viria hoje para Osasco comer cachorro-quente na Antônia Gu sem ser Questionada? questionada? Porque hoje o quadro é outro. A gente fala do Lula e tal. Mas antigamente eles iam em Osasco e paravam a cidade. Hoje eu não sei, Não, João. mas eles não podiam perguntar o contrário, Adamastor. O Michel Temer viria? Não, mas pior. Pior. O próprio Alckmin, Não, a não. situação dele está ficando cada vez pior. Ou seja, esse extremismo na política não é bom para ninguém. Porque, veja, eu posso ver a Dilma e dizer, eu não gosto da Dilma. O Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro. Mas qual é o problema dele vir aqui andar no Antônio Agu e falar, eu penso desse jeito? Eu tenho que... Não sei, o pouco que você está dizendo. As pessoas também têm seus valores individuais e que a gente tem que considerar, né? Agora, tinha outras duas perguntas que eu acabei me perdendo. Pois um é, pouco eu vou aqui. passar também aqui para o Roberto Carlos, Adamastor, até peço desculpa, aquela hora você ia falar e eu tive que cortar também aqui o Roberto Carlos em função do tempo que nós ganhamos um pouco mais, mas gostaria de registrar aqui duas perguntas. Primeira, Larissa Alves, final 1469, ela pergunta não, ela afirma, a imprensa de Osasco só puxa o saco dos políticos de Osasco. Eu creio que não é verdade, Larissa, mas está registrado, portanto, aqui a sua pergunta. E o Rafael de Macias, eu acho que 7168. É claro que o Lula está em primeiro lugar. O diretor, que é o Mauro Paulino, que é o diretor da Folha, né, o Datafolha, ele apoia o Lula. Não, mas só uma observação. Como que ele chama? Rafael? Rafael. Rafael, o problema é o seguinte, a última pesquisa da semana passada, publicada dia 14, é CNT e MDA, não tem nada a ver com Datafolha. E o Lula está em primeiro também. O Lula está em primeiro no Ibope, no Vox Populi, no MDA e no Datafolha. Sua pergunta, portanto, Roberto. Eu ia falar exatamente sobre essa questão da ideologia partidária, que lamentavelmente eu não acredito mais que exista no nosso país, uma vez que nós temos 34 partidos registrados no TSE. É ideologia que não acaba mais, né? Tanta ideologia que a gente acaba se perdendo nessa questão e a quantidade de partidos que é um... Tem mais 30, Roberto Carlos, pedido registro no Tribunal Superior Eleitoral. É muita ideologia, né? Você registrou 34, né? Na verdade, são 35. 35 com quase 30 pedindo registro. Então, é muitos partidos e a gente observa que... Que virou um negócio também, né, Roberto? Virou um negócio. Quando eu te falei da questão dos acordos, era para chegar nesse ponto. Porque é inadmissível que um país como o nosso, o Brasil, um país grande... O Brasil é um verdadeiro continente, não é verdade? O Brasil é um continente. Não dá para você achar que o Brasil é somente um país voltado só para dois partidos, não é verdade? O nosso país é muito mais do que isso. Nosso país é um país policultural, é um país que sofreu uma grande influência de muitos imigrantes que vieram de outros países em função da guerra. Então, assim, é impossível achar que o Brasil só existe em dois partidos. Duas ideologias, melhor dizendo, né? E, inclusive o PT, por muito tempo, esteve no poder e acabou tendo, evidentemente, o seu lado sendo julgado, inclusive agora, né? De, inclusive, comparar com outros governos próximos ou semelhantes a este. Pois não. Então, o que eu queria te perguntar, só para emendar, é o seguinte, com base nessa quantidade de partidos que nós temos hoje registrados no TSE, com tanta ideologia, com o Congresso Nacional inchado do jeito que está, além de inchado, evidentemente, interesseiro, porque se o Temer hoje está no poder, é porque, evidentemente, ele conseguiu convencer financeiramente, a gente sabe que eles são comprados com emendas, e aí ele está no poder hoje, por conta disso, ele tem um apoio. Senão ele já era para estar na cadeia há muito tempo também, porque a ficha criminal do Temer vai como daqui no Amazonas. Né? Então a gente sabe da dificuldade que a gente tem hoje de um país como o nosso, com tantos partidos políticos, um Congresso inchado. Aí eu cravo a pergunta, é um exagero essa quantidade de partidos? Teria que acabar de uma vez por todas, diminuir a quantidade de partidos, para a gente ter um pouquinho mais de coerência na votação, inclusive? São duas coisas, Roberto, que é o seguinte, organizar o partido não tem problema nenhum. Nós temos vários países
em que nós temos dezenas de partidos e acaba a disputa sendo dois. Os próprios Estados Unidos, você vê, é republicano e democrata, né? Então, tem muitos países que é assim, mas tem vários partidos. O que nós precisamos é criar uma certa, que as pessoas falam, que é uma regra, como que o partido ascende ao Congresso, ao fundo partidário, ao tempo de televisão, né? Que é a tal da cláusula de barreira. O partido que não fizer, durante 3 eleições, 3% no Brasil, não pode continuar tendo dinheiro do fundo partidário, tempo de televisão e bancada, não pode. Não sei se você entendeu. O que tem em vários outros países, na Alemanha, né? Tem essa... Então, eu acho que assim, pode organizar um partido, que se nós 5 aqui quisermos organizar um partido, nós podemos organizar. Agora, nós não podemos pegar o nosso estatuto e ali no cartório registrar e pendurar no Tribunal Superior Eleitoral e receber dinheiro do fundo partidário, tempo de televisão, porque aí motiva o cara a fazer o quê? Negociata. Mais de 1 bilhão que está, Negociata. mais de 1 bilhão que está à disposição, portanto, dos partidos. Adamastor e também Renato, vou registrar aqui para a gente voltar para a questão local. O Ney Lopes, pelo Facebook, ele pergunta: quem você vai apoiar em 2020 para prefeito, é claro, da cidade de Osasco, já que você não vai se candidatar? Eu também quero ver quem são os candidatos aí. Nós vamos ter que dialogar aqui. Não sei. O que eu acho é que nós vamos ter que encontrar um nome que retome o rumo de Osasco. Osasco é uma cidade importante no Brasil, importante em São Paulo. Osasco já produziu grandes líderes políticos, não só para a nossa fronteira, para fora de Osasco. O Rossi foi candidato a governador, ele teve 8 milhões de votos, quase ganhou do Mário Covas. O Guaçupiteri, no final da década de 70, de 80, ele enfrentou a ditadura, ele foi o único que não aderiu ao Maluf. Ele foi uma figura no estado de São Paulo respeitadíssima, né? Nós temos tanta liderança em São Paulo, como que Osasco está completamente fora do contexto, sabe? O governador não dá a mínima atenção para a cidade, o presidente menos ainda. Não há uma... Então, nós precisamos recuperar um prefeito, nós precisamos escolher um prefeito, Renato, que melhore a autoestima nossa, de osasquense, ver assim e falar: puxa vida, que orgulho que eu tenho desse meu prefeito, sabe? É o prefeito que está conduzindo bem a cidade, não só do ponto de vista da gestão, mas do ponto de vista político. Então, nós temos que trabalhar para 2020, chegarmos a um nome que possa fazer isso, do meu ponto de vista. Pois não, Ana. João Paulo, é o seguinte, a gente não pode falar de política em Osasco, de PT principalmente, sem falar de João Paulo Cunha. O PT cresceu, lutou muito, chegou aqui a ter aí os 2 mandatos com o Emídio. Depois o Lapas, que estava aí meio apoiado pelo PT também, foi para o PDT, um partido ligado. Exatamente. Foi ele, inclusive, o João Paulo já tratou disso aí para a gente, como ele acabou de falar também há pouco tempo que eu fiz a pergunta, que achou ingratidão da parte do Lapas em envolvê-lo naquele momento que estava fora da campanha. Então, como eu disse, o teu nome está ligado, o PT cresceu muito em Osasco, apesar de você falar que o partido está crescendo novamente, mas o que a gente registra é que houve uma queda, não só em Osasco, mas como nacional, na última campanha municipal, que o PT ficou sem nenhum vereador aqui em Osasco, teve estados aí que não elegeu nenhum prefeito, se eu não me engano, Mato Grosso do Sul. E você acredita, então, o que tem que fazer para essa volta do PT na cidade de Osasco, uma cidade de cunho de histórico, industrial, petista, e você acha que o PT vai realmente levantar novamente na cidade de Osasco? Ô, Renato, o João Paulo, antes disso, gostaria de registrar aqui, recorda aquela meia hora que foi a direção, é claro, do nosso amigo Paulo Continha, que está aqui prestigiando e mandando um abraço para você e para todos os amigos da imprensa. Gostaria de registrar. E aproveitando já que são várias perguntas aqui, tem a pessoa, João Paulo, manda um abraço para a Renata Alves, ela que está pedindo, portanto, a Renata Alves. Só complementando aqui, o PT tem essa história, mas diminuiu porque não tem nenhum vereador agora no Legislativo, onde você brilhou tanto, e era uma Câmara, com todo respeito à legislatura de hoje, mas era uma Câmara de outro nível. E o Emídio, eu, pelo menos na minha opinião, considero que já está um deputado eleito pelo piso do PT, pela história dele. Você acha que ele é um nome forte também em ganhando para prefeito em 2020? Não, primeiro é o seguinte, eu acho que você abordou um negócio correto que eu vou corrigir. Não é que o PT cresceu, o PT recuperou um pedaço do que ele perdeu. Acho que aí fica melhor.
Na realidade, ele recuperou. Ele perdeu bastante e no último período agora ele recuperou um pedaço. A última eleição, 2016, ela foi uma eleição meio, vamos dizer, fora da curva, no Brasil inteiro e aqui em Osasco também, né? Nós sofremos muito um tipo de campanha que acabou afetando o PT de forma João, muito... mas não tinha essa onda toda que tem agora, já com líderes presos como Dirceu, Lula e o Palocci. Isso não pode influenciar mais ainda contra o PT? Não, então, essa é uma diferença, Renato, porque eu acho assim, que de 2016 para cá, a justiça politizou demais essa disputa, entendeu? Então, uma parte da sociedade começa a achar, entender que não é uma prática jurídica equilibrada. Há um desbalanceamento aí, o PT está sendo punido de forma mais vigorosa do que os outros. Então, por isso é que eu acho que tem motivado as pessoas a voltarem para o PT e eu acho que eleitoralmente o PT vai recuperar. No caso de Osasco, é um ponto completamente fora da curva, eu acho. Eu acho que nós erramos bastante em 2016, 2015, né? Acho que se a gente tivesse mantido a nossa união, o Lapas no PT, etc., eu acho que a gente teria feito uma bancada grande, eu acho. Essa é a minha avaliação. Se o Lapas tivesse ficado no PT, nós teríamos uma chapa forte, eu acho que o PT teria representação no Legislativo. Mas teve uma divisão, o PT perdeu, acabou. Agora vão ter que reconstruir. O Emílio é candidato a deputado estadual, eu torço para que ele tenha uma grande votação e torço para que ele ganhe a eleição. Vamos para o Adamastor Inácio, mas antes disso, Adamastor, vou fazer um conjunto aqui. A pergunta do Manuel Carlos. O que você acha do Marcos Neves? Vocês são amigos desde a época de deputado federal. Marcos Neves é o prefeito de Carapicuíba. Aí, junto com a pergunta do Adamastor Inácio. Eu queria fazer uma sugestão de pauta para você. Na próxima, você incluir o Paulo Contim. Correto. Grande apresentador de televisão aqui também, né? E queria dar um abraço também no Márcio Silvio, hoje aniversariante. Aniversário. Ele desliga o telefone nessa época, eu não consigo nem falar que é meu irmão, né? Não consigo falar com ele. Mas vai deixar aqui o abraço para o Márcio Silvio, que está aniversariando hoje. João Paulo, você já ouviu essa frase há algum tempo, quando o Gelson estava secretário? Quem manda na prefeitura, vocês sabem, jornalistas, vocês sabem, quem manda na prefeitura é o João Paulo. Você chegou a ouvir esse né? E a segunda pergunta, só para encaixar, eu conheci o João Paulo, vereador, eu estava engateando no jornalismo, e ninguém pode negar o que o João Paulo fez pela cidade de Osasco. Ele foi um porta-voz do povo ali na tribuna da Câmara, acompanhei muito e tal. E eu queria deixar esse registro. Em 2020 a gente conversa. O João Paulo volta sim, pode ter certeza. Ele tem o sangue político na veia. O vereador, o prefeito, mas o João Paulo, eu acho que em 2020 ele participa sim do processo político aqui na cidade de Osasco. Adamastor, só completando, foi aqui no nosso programa Ponto de Encontro que o Francisco Costa falou. Quem manda na prefeitura é o João Paulo. É verdade ou não? Não, tem muita lenda, né? Tem uma outra lenda aqui que eu pago um preço alto, que é a seguinte: o João Paulo é o dono do prédio da Caixa Econômica Federal. Todos vocês já ouviram isso também, né? Então, eu tenho tanta coisa aqui em Osasco que eu não entendo por que eu continuo morando lá na Vila São José. Podia melhorar um pouquinho o padrão. Mas, não, eu não mando na prefeitura, nunca mandei na prefeitura. E, sem falsa modéstia, Adamastor, eu acho que se nós estivéssemos mandando na prefeitura, eu acho que ela estava um pouco melhor. Um pouco melhor. Talvez não tivesse do jeito que o povo gostaria, mas essa bagunça que está aí, eu acho que não estava, não. Teria comando, entendeu? Então, nunca mandei e o PT indicou 2 secretarias, Habitação e Cultura, né? O Rogério resolveu demitir e colocou o secretário de Cultura e o secretário de Habitação. Parece que melhorou muito a parte da cultura e a parte da habitação, eu estou ironizando aqui, né? Mas não mando, não. E não tenho nenhuma relação com absolutamente ninguém. Vamos fazer um parênteses aqui que talvez alguém quisesse perguntar, mas e o Gelson, né? Não é isso, Roberto Carlos? Não é a minha pergunta. Todo mundo pergunta. Essa é a minha pergunta. O Gelson é um dileto amigo que eu tenho, é meu compadre. É fiel a você. Tá? Eu batizei, sou padrinho do filho dele, que chama João também. É um cara super preparado, né? É um dos melhores quadros políticos que a cidade de Osasco tem, independentemente de partido nem nada. É muito habilidoso, conhece muito a máquina pública
e eu torço muito por ele. Só que ele fez uma opção de caminho que não é a minha opção. Então, Esse é o mesmo discurso que ele fez exatamente lá na coletiva do lançamento da pré-candidatura dele, a deputada. Ele falou, o João Paulo seguiu um caminho, eu estou seguindo outro. é isso, exatamente Mas isso. significa que ele não vai ter a sua ajuda? Não, eu não sei como que eu posso ajudar, aliás, não sei como que eu posso ajudar algum candidato, porque... Como podemos ajudar? Como podemos, mas como PT podemos, né? Mas eu não tenho nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma intenção de ajudar concretamente o Gelson, não. Eu tenho um compromisso com o PT, né, com o deputado federal Valmir Pracidelli, que eu acho que para a cidade de Osasco e para o Brasil, quem conhece o Valmir Pracidelli sabe da seriedade dele. Meu compromisso é com o deputado federal Valmir Pracidelli. O tempo está correndo rapidinho, ganhamos mais meia hora. Vamos fazer Eu uma posso fazer geralzinha? só Pois não, uma curiosidade do João Paulo, que foi presidente da República em exercício. Tem a sua assinatura, alguma coisa importante na história do Brasil, quando você estava em exercício como presidente? Tem lá uma tem. Até botei num quadrinho para ficar lá registrado. Tem. Conta pra gente. Não, porque na realidade, o exercício da presidência, você tem uma sistemática, um padrão de decisão e alguns atos que são vamos dizer assim, são obrigatórios a assinar naquela data. Então, eu assinei vários decretos, projetos e tal, estão todos no Diário Oficial e alguns deles estão... Você foi recebido até pelo Papa, né? Fui recebido pelo Papa. Aí o registro. Importante, né? Eu gostaria até de mandar um abraço, você falou do Márcio Silva, mas tem gente da imprensa homenageando e fazendo aniversário essa semana. Gostaria de mandar um abraço para a Vanessa, que começou lá no Diário, também para o Robson do Correio Paulista, aniversário essa semana, e hoje é aniversário também do grande amigo Vitor Hugo, lá do jornal, lá a família Berrucoso. Meu jovem Roberto. Eu não poderia deixar de perguntar para o João Paulo sobre o estado de São Paulo, que é o maior estado da federação, e nós sabemos a importância que o estado tem para a pujança do nosso país. Nós estamos vendo um cenário bastante dividido entre os próprios tucanos. Há conversas de que o Alckmin, dos bastidores, apoia o Márcio França e não tem um apoio absoluto do Dória. O Dória afirma que recebe o apoio do Alckmin. Ou seja, nós temos um partido completamente dividido. E com base nisso, o governo do estado do PSDB, por exemplo, já está há 20 anos. O PSDB já está há mais de 20 anos governando o estado. Não houve uma alternância de poder. São sempre os mesmos, só trocam os comandantes. E o Alckmin é o que mais tempo esteve aí no estado, e nós temos apenas aí pouco mais de 90 quilômetros de metrô. Se for enumerar os problemas do estado de São Paulo, são muitos. E nós não tivemos uma alternância. Eu queria saber quem o PT vai lançar agora para candidato ao governo do estado, ou vocês vão apoiar alguém. Qual a liderança que vocês pretendem encabeçar essa chapa ainda muito disputada, muito inconsistente, muito incoerente, muito de tudo, porque a gente vê um cenário completamente definido. O próprio Dória pode sair e ser candidato à presidência, você está muito confuso essa política nacional. E o PT, como é que encara essa indefinição toda? A política nacional está muito confusa e um quadro é muito imprevisível, e o Estado também, né? Porque nós não sabemos se o SCAF vai ser candidato a governador ou não, né? Vai ser o Dória mesmo, ou o Dória pode ir para presidente da República? Se ele for para presidente, o PSDB vai apoiar o Márcio França? São situações diferentes. O PT tem um candidato, que é o nosso companheiro Marinho, que foi prefeito de São Bernardo 2 vezes, foi ministro, é um excelente candidato. Eu acho que o grande debate que vai ter aqui em São Paulo, Roberto Carlos, nessa eleição, é o significado de 24 anos de PSDB, né? Será que a educação de São Paulo está tão melhor que os outros estados depois de 24 anos de PSDB? Será que a saúde, o PSDB conseguiu em 24 anos melhorar efetivamente? A segurança, né? Então nós temos uma série de perguntas que a minha impressão é que um pedaço da sociedade paulista vai fazer nessa eleição. Será que merece mais um mandato o PSDB? Porque... eu tenho a impressão que as pesquisas estão mostrando o Alckmin em muita dificuldade aqui em São Paulo para presidente da República. Isso deve ser um sinal que o povo não está muito mais satisfeito com o PSDB. Aí o quadro muito também, ainda refletindo o nacional, imprevisível. E que mostra para o PT a possibilidade de fazer uma campanha
se fizer uma campanha bem feita, o PT eu acho que vai bem aqui em São Paulo. Ô, João, tem gente já cobrando da gente. Por favor, responder a pergunta do Marcos Neves. O que você acha, seu amigo lá, prefeito de Carapicuíba? Não, eu tenho uma relação boa com o Marcos Neves, tive uma relação boa com o pai dele, que foi deputado estadual comigo, Luiz Carlos. Então, eu não tenho acompanhado muito a administração lá de Carapicuíba, então eu sinto deixar sem falar. Agora, como nós falamos de Carapicuíba, eu não posso deixar de registrar que o meu compadre, meu amigo, meu irmão lá de Carapicuíba é o Sérgio Ribeiro, né? E o Sérgio Ribeiro, Renato, para você também que é dessa área, o Sérgio Ribeiro é uma pessoa, ele é evangélico. Sim. E é o meu principal interlocutor sobre a Bíblia. Eu converso Muito com bom. ele assim, às vezes a gente fica conversando 2, 3 horas seguidas sobre a Bíblia. E o Sérgio Ribeiro fez uma administração boa lá em Carapicuíba e é um sujeito super preparado e que eu não poderia, ao falar de Carapicuíba e do Marcos Neves, que eu desejo boa sorte, eu não poderia deixar de registrar a minha boa relação com o nosso companheiro Sérgio Ribeiro e aproveitar e mandar um abraço para ele. Então, manda também um abraço também. Eu sei que o tempo está correndo rapidinho, João. 2 perguntas. A Jo Carla Furtado, pelo Facebook. João, você ainda tem o hábito de não usar relógio? Aí aproveito para a sequência já. O Alexandre, final 8696. Ele fala, João, disseram que o Rogério Lins estava com o PT. Depois disseram que foi com o PSDB. Agora está com os outros partidos. Estamos na direita, na esquerda, no centro ou perdido mesmo? Essas 2 perguntas aí. A primeira é a seguinte, eu não uso relógio faz muitos anos, desde que quando veio à tona o mensalão, eu considerei que era uma parada no tempo e falei, não vou mais usar o relógio como uma coisa simbólica e mais vamos dizer assim, um compromisso meu comigo mesmo, né? Então eu não uso mais. A segunda pergunta é a seguinte, tem um provérbio popular que diz o seguinte, cachorro que tem muito dono morre de fome. Vocês já ouviram isso, né? Todo mundo já ouviu. Correto. A administração de Osasco, pela pergunta feita, eu não lembro o nome da pessoa que fez, mas pela pergunta que fez, ela lembra isso. Diziam que o PT mandava, depois que o Rossi mandava, mas diziam que quem manda de fato não aparece. Diziam que quem manda é o secretário da Fazenda. Dizem que quem manda é o secretário jurídico, mas quem manda mesmo é a Renata Abreu. Quem manda também... Bom, numa situação a cidade dessa, é o cachorrinho, né? O único que não manda é o prefeito. O único que não manda é o prefeito. Então, o provérbio popular cabe aqui. Quem tem muito dono morre de O fome. Alexandre Frassini foi quem perguntou. Quem? O Alexandre Frassini. Ah, o Alexandre. Pô, Alexandre. Antes de passar Grande para o abraço. nosso amigo, o José Ramires, final 1869, Sérgio Ribeiro é o evangélico mais católico de Carapicuíba. Ele vai em quase todas as missas. Deixa eu registrar que muita gente pelo Facebook tem uma lista aqui completa aqui, rapidinho, João, mandaria o Ney Lobo, o Fábio, o Jô Carlo, a Juliana, a Lília, muita gente pelo Face acompanhando. Desde já, gente, muito obrigado. Não dá para citar o nome de todos, porque o nosso tempo já está quase acabando. Vamos lá, meu jovem Renato. Então eu vou pedir a permissão para você, Gurupi Martins, Pois não. conhecido também como Gurupa, não é isso? Pois O jovem. Ô, Gurupi, voltar àquela pergunta que é mais em nível nacional também, mas aqui como eu mostro para o João Paulo aqui, João, você fez na semana passada um artigo sob o título Povo contra a Justiça Brasileira, que nós publicamos ontem, inclusive em Notícias de Opinião. Se você quiser ver esse artigo na íntegra, você pode entrar nas redes do João Paulo e também em Notícias de Opinião. Você se baseou em na última pesquisa. O Povo contra a Justiça Brasileira. Tem um departamento da Justiça que está causando esse descrédito, por exemplo, o STF, porque agora, nessa semana, inclusive, está sendo julgado o primeiro parlamentar condenado aí pela Lava Jato, depois de 4 anos, o primeiro parlamentar, enquanto a Lava Jato já tem julgado empresários, baciadas aí de empresários políticos e levados para a prisão. Qual a principal causa desse descrédito que levou você a escrever O Povo contra a Justiça? Não, então, eu fiz baseado na última pesquisa do MDA, patrocinada pela CNT, que, na realidade, somente 8,9% do povo brasileiro acredita na justiça. E eu acho perigoso isso, porque à medida que o povo vai descrendo da política, descrente da
justiça, vai acreditar em quê? Né? Então é muito perigoso. Eu acho que a figura central que aprofunda o descrédito é o STF, eu acho. O STF tem muitos problemas e, infelizmente, ele tem contribuído muito para a queda da imagem da justiça no Brasil. Adamastor, nós estamos com o tempo já esgotado. Eu quero fazer o meu agradecimento e as suas palavras. João Paulo, 2020, vê se você volta para colocar um representante do PT na Câmara de Osasco, que não elegeu ninguém. Né? Então, eu acho que o PT aí, o João Paulo vai ter que pensar bastante em 2020. Queria agradecer o convite do meu amigo Grupi, amigo de rádio de muitos anos, e o João Paulo, que tem sempre o meu carinho, o meu respeito acima de tudo. Agradeço também, desde já, o Renato. Muito obrigado pela sua participação. Muito legal mesmo. Eu que agradeço o Grupi, principalmente por estar entrevistando o João Paulo, que a gente acompanha há tanto tempo, para registrar. Eu lembro que o João Paulo, antes do probleminha lá do mensalão, eu converso com algumas pessoas, e não é só opinião minha, que você tinha uma grande chance também, como Rossi, de se candidatar e fazer uma campanha muito boa no governo de São Paulo, inclusive para tirar os tucanos, não é isso? Roberto Carlos, muito obrigado pela sua participação. Muito legal mesmo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de ter a oportunidade de compartilhar com grandes profissionais da área de comunicação, inclusive você, Grupi, que tem esse programa de grande audiência, que nós temos compartilhado, programas agregadores. E agradecer ao João Paulo Cunha pela participação, sempre muito coerente nas suas respostas, um militante assíduo do partido e pela ideologia que você defende. E partido político, gente, é importante existir sim. Sem partido político a gente não consegue eleger candidatos, representantes públicos. Então é importante sim a gente ter, independente de qual seja o partido, mas um partido que seja realmente responsável, que tenha representantes que possam representar a nossa sociedade. Só responder a uma indagação de um internauta, onde ele falou que a imprensa puxa o saco dos políticos. Primeiro que eu não tenho filiação político-partidária, eu sou apartidário. A nossa bandeira chama-se jornalismo. A gente defende isso com unhas e dentes. E o João Paulo, assim como tantos outros políticos que já trouxeram muitas benfeitorias, errou, é verdade, já assumiu o erro dele, e muitas pessoas continuam errando e não assumem os seus erros. Então, eu tiro o chapéu para aquelas pessoas que assumem os seus erros e cumprem as penas pelas quais foram estabelecidas. Só que tem muitos aí que têm uma ficha criminal tremenda, continua no poder e tem que ser tirado o mais rápido possível do poder para que a gente possa eleger e renovar definitivamente essa política que está completamente estragada. Obrigado, viu, Grupo? Ô, meu jovem, deixa eu te falar o seguinte, como uma homenagem, eu gostaria, até o Cícero, vamos ali o nosso grande amigo Diego, que é ilustrador, fazer uma homenagem. Gostaria, ô Diego, que você fosse passando lá as ilustrações, você vai distribuir para os nossos amigos, portanto, aqui da televisão. Se puder já, naquela outra da esquerda, que ele possa filmar aí todos os nossos amigos, vamos dar esse presente aí. Esse é o Adamastor, não é o primeiro? Adamastor? Adamastor, aí, igualzinho, hein? Muito bem. Não, essa orelha eu não tenho, não. Poxa. Gente, cadê do Renato e cadê do João Paulo? Cadê o do Grupi? Ó, tá bonito. Do Grupi foi que ficou melhor, hein? É verdade. João Paulo, o nosso tempo está esgotando. Eu gostaria de agradecer. Fica um convite, retorne para o nosso programa Ponto de Encontro. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e eu queria dizer para vocês a admiração, o carinho que eu tenho por vocês que fazem a imprensa local, né? E eu falo com a maior propriedade porque eu reconheço que eu não tenho vínculo nenhum com ninguém. Então, as palavras que eu falo são palavras que vêm do coração, né? E mais do que o partido, Roberto Carlos, eu sou muito adepto da justiça, da solidariedade, entendeu? Da gratidão, que são valores que independem do partido que você está, independe. Se você gosta da justiça, você tem que praticar, se você gosta da solidariedade, etc. Então, eu me senti muito bem aqui, Gurupi, eu quero deixar um abraço, agradecer de coração a você, ao Paulo Continha aqui da TV e fico à disposição. Tá bom, muito obrigado, gente, o nosso tempo já está esgotado mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Fique com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Valeu.